18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Tudo certo, hein? Tudo pronto para mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão, boa noite. Exatamente, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve especial pra galera que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, no @18horasnews. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. Crise na segurança pública. Empresários da navegação fluvial do Amazonas decidem essa semana sobre greve da categoria. Exato, Carlão. E o motivo, a insegurança e os prejuízos causados pelos constantes ataques dos piratas nos rios. Está decidido. Policiais civis do Amazonas entram em greve a partir de sexta-feira. E o motivo, eles cobram do governo Wilson Lima a promessa de acertar direitos trabalhistas da categoria. 6 horas, 2 minutos. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos, hein, com você nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A crise na segurança pública do estado deixa o Amazonas refém da criminalidade. Segundo o levantamento feito pelo G1, com dados da Secretaria de Segurança, o Amazonas registrou um aumento de 54% no número de assassinatos e se tornou o estado com a maior taxa de mortes violentas do país em 2021. Foram 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes. O cenário ainda é mais grave porque, além do aumento nos números de assaltos, assassinatos e crimes violentos, os rios também estão completamente sem a atuação da segurança do estado. Exatamente, Carlão, é a chamada pirataria dos rios. Já falamos aqui a situação das empresas transportadoras de navegação do Amazonas que podem parar as atividades. O motivo é exatamente esse. O estado do Amazonas simplesmente não consegue dar segurança para as empresas trabalharem. Os rios do estado estão à mercê dos criminosos, o fato é esse. Escuta esse número. Sim. 20 milhões de reais, esse é o valor do prejuízo do transporte fluvial de cargas aqui do estado por causa da pirataria, por causa da crise na segurança pública. E esse valor conta só os primeiros meses deste ano. Karime, para a gente ter uma ideia de como está esta situação gravíssima, inclusive, na madrugada desta segunda-feira teve troca de tiros entre os piratas dos rios, dos rios e traficantes. Foi no Alto Solimões, no município de Tolantins. A informação é da Polícia Civil do Estado, que diz também que a ação foi uma disputa por pontos de tráfico de drogas. Avalia, inclusive, a que ponto chegou essa situação aí, essa falta de gestão do governo Wilson Lima com a segurança dos rios aí, Karime. Piratas e traficantes agora trocando tiros. Nos rios do estado do Amazonas. Carlão, e como a gente falou, as empresas transportadoras de navegação do Amazonas avaliam parar as atividades por tempo indeterminado, até que tenham condições de segurança para trabalhar. Tá um caos. A gente imagina um setor importantíssimo para um estado que praticamente circula pelos rios. Segundo o sindicato que representa o setor, apesar das constantes reuniões com a Secretaria Estadual de Segurança do Amazonas, a Marinha do Brasil e outros órgãos públicos, os ataques piratas continuam e o setor não tem, como falamos aqui, segurança para trabalhar. Karime, a paralisação inclusive já foi discutida em reuniões no fim de junho. Agora, o Sindicato das Empresas de Navegação decidiu que no fim desta semana, na sexta-feira, vai comunicar sobre a paralisação. Tudo por causa do completo abandono da segurança nos rios do Amazonas. O repórter Hector Silva conversou com o presidente do sindicato, Galdiro Alencar Júnior, e traz agora os detalhes sobre o assunto. Hector Silva. A descontentação dos empresários de transporte fluvial com o governo do Amazonas e a segurança pública tomou novos rumos. E agora, uma possibilidade de greve da categoria já é uma realidade.
De acordo com o presidente do Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação no Estado do Amazonas, Galdino Alencar Júnior, na última reunião, no dia 29 de junho, o sindicato informou que encaminhou ofício para as distribuidoras de combustível que operam no estado, solicitando apoio e auxílio imediato para reduzir os prejuízos provocados pela ação dos piratas dos rios, através de uma greve que chame a atenção do poder público. Galdino Júnior informou então que até o dia 8 de julho, próxima sexta-feira, a categoria irá definir se o transporte fluvial pelos rios do Amazonas para ou não. É muito prejudicado esse tempo de resposta da polícia. O que nós queríamos fazer é conversar também com o governador, que tem se sensibilizado com a gente, é que nós criarmos 3 bases, uma para colocar aqui em frente a Manaus, na orla da cidade, onde está tendo uma grande incidência de assaltos também, uma no Paraná do Mocambo e uma no Rio Madeira, para que nós pudéssemos amenizar essa alta incidência de assaltos, que está ficando descontrolado e fora de qualquer tipo de controle. Para você ter uma ideia, até as seguradoras estão se negando a fazer seguros aqui para o Amazonas, seguros de cargas fluviais aqui de combustível. Estamos deixando uma situação que nós já chegamos no limite da nossa tolerância. Nós não, ou vamos tomar alguma providência nessa questão da segurança, ou realmente nós vamos ter que chegar ao extremo de parar nos próximos, nós temos um prazo de 10 dias nos próximos dias, para que nós possamos ver como que nós vamos achar uma maneira de seguir trabalhando com segurança. De acordo com Galdino Júnior, a greve pode afetar o abastecimento de combustível, já que o transporte do mesmo é feito pelos rios. Causou uma crise grande no nosso setor, inclusive com risco de desabastecimento, porque além de abastecermos todos os municípios aqui que são por via fluvial, nós também abastecemos parte do Pará, Rondônia, Roraima e Acre. Esses combustíveis saem daqui do Amazonas. E devido à grande incidência de assaltos, existem tripulantes que já se recusam a embarcar para alguns destinos. Isso está trazendo uma dificuldade grande aqui, além desse prejuízo enorme que nós estamos tendo aqui nos assaltos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E vamos seguir falando sobre a falta de segurança nos rios do estado. Vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, a gente acompanhou na reportagem agora a atitude extrema dos empresários de navegação aqui do estado em parar as atividades porque não tem segurança de transporte nos rios. Como é que o senhor analisa essa medida extrema da categoria? Boa noite, professor. Boa noite, Karine, Leonardo, Carlão, ouvintes. Veja, eu insisto sempre que para a gente poder entender um fenômeno social qualquer, a gente precisa ir nas razões, nas origens, né? Nós já conversamos aqui em outros momentos que quando você não tem um governo que entenda de segurança pública, um staff que compreenda esses processos, você abre flancos para que crimes organizados ou se organizem para atuar. Porque há uma pista liberada, há um espaço liberado para isso. Então você precisa ter, no caso da pirataria, por exemplo, né? Alguém está roubando equipamentos e mercadorias. Ele não vai fazer uso disso, quem está roubando. Ele vai vender isso. Então é preciso você fazer, através de inteligência de investigação, identificar os receptadores dessas mercadorias. Quem é que está recepcionando? Obviamente não está sendo recepcionado na beira de um barranco, está sendo recepcionado em centros urbanos. Né? Quem é que está recepcionando, qual o destino disso? Então é preciso, junto com a associação das empresas de transporte, identificar a tipologia do crime, quer dizer, como que esse crime está ocorrendo, onde está ocorrendo, quer dizer, aquilo que a gente chama de geografia do crime, você espacializa onde ocorre, os tipos de produtos que estão sendo roubados, que estão sendo atacados, e aí você vê, bom, quem é que tem interesse nesse produto? Olha, quem tem interesse é o mercado que se configura assim assado. E aí você vai em cima dos receptadores. Não adianta você ficar querendo tentar pegar o camarada dentro do rio no meio da noite. Você precisa criar dificuldades para a comercialização. Né? Um outro aspecto importante é identificar quem são esses grupos. Quando você desembarca nos municípios,
com meia dúzia de conversa na beira de um barranco, meia dúzia de conversa tomando cerveja, aparecem nomes. A inteligência funcionando, né, no caso aí, né? Funcionando. Agora, quando você tem um governo que usa o poder, a máquina pública, em especial da Secretaria de Segurança, para se autopromover, né, para fazer favores para os deputados estaduais, você percebe, a gente tem um problema gravíssimo e há um silêncio fúnebre dentro da Assembleia Legislativa do Estado. É como se não houvesse problemas. Não é? Então, se você não tiver esses dois elementos aqui, você vai ter problemas e aí você tem um setor de transporte parando, transporte que abastece. Alô, professor? Oi, falhou um pouquinho a comunicação, pode repetir? Eu estou dizendo que quando você não tem isso, você compromete um setor que é estratégico para o Amazonas, que é de transporte de mercadorias, né? Professor... Vai deixar de... Pois não, conclua. Pois não. Que vai deixar de chegar na ponta, no município que já está tão sacrificado. Com relação a essa troca de tiros aí que aconteceu esta semana, esses criminosos aí trocando tiros, são traficantes, né, e piratas. Como é que a senhora avalia isso aí? Foi no município de Tonantins, disputa por pontos de tráfico de drogas na região? Qual é essa situação? Olha, eu sempre tenho um pé atrás, porque quando a gente fala que é disputa de drogas ou é briga entre traficantes, há a tendência que a sociedade dê de ombros para isso. Tipo assim, o problema é deles, eles que se virem. Né? Quando você diz que é culpa de tráfico, você diz assim, a sociedade, todo mundo se desobriga. Eu acho que quem tem que dizer o que é a polícia. A polícia tem que ir lá investigar, autuar e etc. Se ela não diz, fica o dito pelo não dito. É a Rádio Cipó funcionando com a fofoca. O que a gente precisa compreender, isso sim, os dados todos estão mostrando para isso, é que o aumento de conflitos armados com arma de fogo no Brasil desde 2017 para cá. Isso são mais de 1,5 milhão de armas a mais no Brasil desde o início do governo Bolsonaro. 1,5 milhão de armas a mais entraram no Brasil e foram registradas desde 2017, final de 2017, começo de 2018. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar, né? Quer dizer, a ideia de armar a população, essas armas, elas não ficam com o policial ou não ficam com o comerciante. Essas armas daqui a pouco estão na mão de bandido. Esses bandidos, a arma, ainda que o cara tenha arma, ainda que o sujeito tenha arma, como é que ele tem acesso à munição? O Exército declarou recentemente, e a Polícia Federal também, que perderam a capacidade de controlar a compra e a circulação de armas e de munição no Brasil. Exato. Isso graças a uma política pública errática, descomprometida com a segurança pública das pessoas. Né? Você tem interesse de governos, o governo Bolsonaro, o governo Anderson Lima, mas e as pessoas? E a vida ordinária das pessoas? As pessoas que entram no barco que têm medo de ser assaltadas no meio de uma viagem. Sim, estávamos falando que mudou esse hábito, né? Tem pessoas que viajavam, tinham casas, né, em municípios margeando o rio e que não vão mais por medo mesmo. Agora, professor, esse dado, né, dessa troca de tiros entre piratas do rio e traficantes lá no Alto São Limões são informações da própria polícia. Eles avisam, eles falam que é por disputa de pontos de tráfico de drogas na região. E como o senhor falou, é uma forma de solucionar logo aquele assunto, separar um pouco da sociedade, né, da responsabilidade. Isso. Mas é uma informação da própria polícia aqui do estado do Amazonas. Temos aí vários crimes ainda sem solução. A gente sempre fala aqui das mortes lá no Rio Abacaxis, por exemplo. E agora a gente tem um assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Professor, essa certeza de impunidade, porque parece que nada acontece, as investigações meio que patinam, isso é uma carta branca para os criminosos agirem aqui no estado? Como é que o senhor avalia? Você tem uma ação explícita e documentada do poder público, quer dizer, quem deveria cuidar da segurança das pessoas. Foi noticiado hoje que a Polícia Federal tinha a operação organizada em outubro de 21, do ano passado, para entrar no Javari e no Japurá, e para entrar em terras indígenas no Pará. Aí, por ordem interna da Polícia Federal, essa operação foi suspensa. Quer dizer, a Polícia Federal tinha as denúncias inclusive que a Associação dos Indígenas
lá do Javari formularam, a Polícia Federal, o Ministério Público exigiu que a Polícia Federal atuasse, o Ministério Público, a Polícia Federal organizou a ação e a ação foi abortada por ordem do presidente da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal. Ou seja, alguém dizia algum tempo atrás, mas o que o governo federal, o que o governo Bolsonaro tem a ver com a morte do Bruno e do Dom? Agora está ficando claro que tem sim a ver, porque a polícia não está atuando. Aí quando você pressiona a polícia, quando a polícia diz assim, eu não fui porque eu precisava de cooperação de outros entes públicos. Ora, peraí, o presidente da República é quem manda na polícia, o presidente da República manda na FUNAI, manda na IBAMA. E a FUNAI e o IBAMA não ajudam a Polícia Federal? Como disse o presidente há um tempo atrás, então troca a direção, mas é preciso cumprir a função. Por outro lado, o Ministério Público Federal, vocês precisam chamar o Ministério Público para prestar contas, eles estão absolutamente silenciados também. Eles caíram naquela armadilha da Lava Jato, do lavajatismo, fizeram política no lavajatismo e agora estão envergonhados. Né? Ninguém esquece, não pode esquecer da publicações do Intercept, que denunciou o quanto que o Ministério Público estava envolvido em disputa política. O Ministério Público agora está... Cadê o Ministério Público? Por que o Ministério Público não se manifesta? O fato é que a sociedade brasileira, está exposta em grande medida para o crime, e que ele existe e está dado, mas em grande medida pela ausência do poder público, que deveria estar atuando. Aí os policiais, os militares e civis, com quem que a gente deveria contar, estão, de novo, sendo massa de manobra, tanto dos governos federal como estadual, estão com dívida, o governo não paga o que estava devendo, foi feito um acordo com as polícias e o governo não paga, né? Promete, não paga, o policial fica exposto, fica envergonhado dos acordos que ele fez, inclusive do ponto no campo político. Agora estão sendo pressionados dentro dos quartéis e estão sendo pressionados dentro da delegacia para se comprometer de novo no processo eleitoral e tem medo de denunciar. Professor, eles têm medo. De um modo geral, esse caso, voltando ao caso do Bruno e do Dom Phillips, como é que está essa questão? Está fazendo um mês já a investigação, certo? Essa semana. O que foi concluído até agora? Veja, na primeira semana, primeiros dias que se confirmou que eles haviam sido assassinados, a Polícia Federal antecipadamente, quer dizer, antes de investigar, ela chegou à conclusão, diz, não tem envolvimento com crime organizado. Depois de pressionado, depois dos dados que vão sendo aparecidos, hoje a Polícia Federal diz, olha, nós estamos investigando que é possível que tenha tido uma organização criminosa por trás. É possível, inclusive, que tenha chegado dias antes no Javari, que eles estão chamando de 3 colombianos que teriam entrado na área e que talvez tivessem sido os ativadores, ou quem ativou a ordem para Bruno e Dom. Então, assim, a gente não tem acesso à informação qualificada, mas o que a gente está percebendo é uma indisposição, uma falta de vontade de resolver o problema na região, que não é só a investigação, obviamente, que a gente espera que seja identificado os mandantes do crime, mas também que a população tenha segurança. A população está com medo de entrar na cidade, né? A população está toda ela muito temerária, e com razão, né? Agora, como é que você resolve isso? É preciso mandar para lá imediatamente a Força Nacional. Isso é urgente, é preciso botar a Força Nacional na área. Seria uma intervenção... Perdão, professor, seria uma intervenção federal? Uma intervenção federal, porque na verdade a Força Nacional, para quem não sabe, ela é composta, é formada por policiais militares de diferentes estados da federação que são convocados à justiça para cumprir uma tarefa específica. Então você pode ter policial do Rio, de São Paulo, que compõem a Força Nacional, eles tiram a farda da PM estadual, eles vestem e ficam subordinados ao Ministério da Justiça. Geralmente tem um delegado indicado para comandar um comandante para comandar essa tropa, e elas vão ter uma ação de policiamento preventivo na região. Isso é imprescindível para garantir a sensação de segurança daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, a Polícia Civil e a Polícia Federal precisam continuar em campo
para fazer as investigações e rapidamente responder à sociedade, identificar quem são os responsáveis e levar as barras da justiça. E aí você restabelece e combateu o fator originário, que foi a grilagem de terra e a invasão de terra indígena, com mineradores e extratores de madeira ilegal. Que aí que tal X a questão, né, professor? Hoje o Senado aprovou a federalização dessas investigações do caso Bruno e do caso Dom Phillips. Então já é um caminho nesse sentido, não é? Isso. Há muito tempo, quem estuda violência, há muito tempo tem reivindicado que esse tipo de violência que é praticada por organizações criminosas, elas precisam ser federalizadas. Por quê? Porque as forças locais, quase sempre, ou elas são pressionadas pelos interesses, o caso da Marielle é um caso clássico, ou elas estão envolvidas naquele crime. Né? O caso do abacaxi, por exemplo. Exato. Você tem a presença da Polícia Militar. Então, como é que a Polícia Militar e a Polícia Civil vai investigar um crime que teus colegas estão envolvidos? Daí a necessidade de você federalizar. Ok, muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação, conversando com a gente a respeito desse tema. Ok, professor. É um prazer estar com vocês. Um abraço grande. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, ele que é professor de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas. 6h22, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a falta de gestão, de ação do governo do Amazonas vai causar aí uma outra greve, Karime. Já falamos aqui, inclusive, sobre a possível paralisação das empresas de navegação do Estado. Agora, os investigadores e escrivães da Polícia Civil do Estado anunciam greve. Exatamente, Carlão. O Sindicato da Polícia Civil do Amazonas mantém o indicativo de greve para esta sexta-feira. Eles cobram a promessa feita pelo governador Wilson Lima de acertar direitos trabalhistas, como o pagamento da última parcela do escalonamento e a liberação das promoções dos policiais civis atrasados. E o repórter Hector Silva conversou com o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Jaime Lopes, e traz agora para a gente mais detalhes sobre o assunto. As lideranças do comando de greve do Simpol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, se reuniram com representantes do Sindeipol, Sindicato dos Escrivães e Investigadores da Polícia Civil, na última terça-feira, para tratar sobre a greve anunciada para a próxima sexta-feira, dia 8. O presidente em exercício do Simpol, Renato Bessa, explica como funcionará as atividades laborais da categoria a partir da greve. O sistema de greve tem vários requisitos, né? E serviços essenciais não podem ser parados, né? E poderá funcionar com um mínimo de 30% do efetivo, né? Mas são coisas que a gente ainda tem que definir se a gente vai usar desses argumentos ou não, desses artifícios ou não, né? Porque na verdade estamos fazendo isso apenas para que sejam reconhecidos os nossos direitos. Nós não queremos tumultuar, nós não queremos prejudicar ninguém, né? E a gente tem que fazer isso com muito respeito, né? Muita calma também para não infringir os direitos de outras pessoas. E aí a gente vai começar de forma branda, né? E se houver necessidade, né? E se houver tempo também, a gente vai afrouxando mais um pouquinho, né? Na verdade, hoje nós já tivemos uma informação, né? E salvo engano, a Procuradoria do Estado já entrou com recurso, né, perante o tribunal para que peça esse nosso movimento grevista, né? Então entrou com recurso lá, mas como não fomos comunicados de nada ainda, principalmente de alguma decisão, né? Entrar com recurso é uma coisa, né? Ser acatado o recurso já é outra, né? Mas até agora não recebemos nenhum comunicado oficial, então ainda prossegue, né, com toda a organização que for feita. Desde o dia 25 de maio, policiais civis do Amazonas se mobilizam contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, para cobrar o cumprimento do que determina a Lei 4.576 de 2018,
que assegurou a adequação salarial dos escrivães e investigadores em 5 parcelas, sendo que uma foi paga imediatamente ainda em 2018. Sobraram então 4 parcelas para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Essa última não foi paga por Wilson Lima. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, enquanto os profissionais da segurança do Amazonas cobram o pagamento de direitos trabalhistas, o governador Wilson Lima vai gastar mais dinheiro com quem? Olha só, com propaganda, Karim Milhão. A Secretaria de Comunicação Social do governo do Amazonas aditivou em mais 31 milhões e 25 mil reais o contrato com a empresa de publicidade e propaganda Mene e Portela. Olha aí. Exatamente, Carlão. A gestão de Wilson Lima tem registro histórico de gastos com propaganda. Desde 2019 já foram quase 500 milhões de reais. E a crítica da sociedade, dos políticos, é claro, em relação às prioridades nos gastos. O governo aumentou, como a gente sempre lembra aqui, 142,48% os gastos com publicidade, enquanto que em segurança, que é o que a gente está falando desde o início do programa, foi de 7,93%. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A propaganda é a alma da administração Wilson Lima. O terceiro ano do atual governo fechou com um investimento recorde histórico na rubrica comunicação. Em 3 anos, foram gastos mais de 385 milhões de reais através da SECOM, Secretaria de Comunicação do governo. Agora, se calcularmos de 2019 até agora, o governo do estado já pagou até essa terça-feira, dia 5 de julho, cerca de 500 milhões de reais na função Comunicações, que inclui os pagamentos às agências de publicidade e propaganda. Somente nesse ano eleitoral, em que o governador Wilson Lima tenta se manter no cargo, as 3 agências que prestam serviços à SECOM, incluindo além da Mene Portela, a Vil 360 e a Quintal Designer, já movimentaram 74 milhões e 600 mil reais. Nesse total, estão pagamentos do exercício anterior. No dia 28 de junho, a secretária de Comunicação do Amazonas, Josiclécia Gomes Nogueira, aditivou em mais 31 milhões 250 mil reais o contrato com a empresa de publicidade e propaganda Mene Portela e prorrogou esse contrato por mais um ano até 6 de julho de 2023. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, os milhões gastos pelo governo em publicidade revelam que os cofres do estado estão cheios e investimentos em segurança e saúde não são feitos porque não são prioridades para Wilson Lima. É o que o governo tem, muito dinheiro para gastar de forma errada, sem prioridades. Enquanto hospitais têm falta de medicamento, exames e cirurgia, o governo gasta com publicidade para tentar convencer a população de que está fazendo alguma coisa. Mas olha, o índice de criminalidade aumentou, o atendimento nos hospitais pioraram, muitas escolas não foram reformadas, estão trocando até telha de barro por telha de alumínio, onde a temperatura eleva e é preciso trocar toda a estrutura interna como ar-condicionado. 31 milhões poderia salvar muitas vidas, poderia ser investido melhor na segurança pública. Já o articulista político Brian Douzani não acredita que os milhões gastos com propaganda mudem a opinião de quem já tem um conceito formado sobre o atual governo. Então, achar que um alto investimento em publicidade vai mudar o trabalho de 3 anos me parece que é uma ingenuidade, né? Achar que isso vai mudar a imagem dele para pessoas que já estão decepcionadas com o governo me parece que é uma ingenuidade também. A tradição política nos mostra que ano eleitoral é o ano que o gestor público, via de regra, mais gasta em programas sociais e publicidade. São milhões e milhões para agências de publicidade melhorarem a imagem do governo e trabalharem na
rejeição do governo ante a opinião pública, né? Agora, achar que isso define o jogo também não é bem verdade. O certo é que o dinheiro gasto na máquina da publicidade e propaganda do governo é equivalente aos 500 milhões de reais prometidos por Wilson Lima para o auxílio estadual. O valor já investido na promoção do governador daria para pagar, por exemplo, mais de 10 meses do auxílio estadual de R$150 para 300 mil famílias aqui no estado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h30 aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa falando sobre eleições 2022, porque saiu uma nova pesquisa que revela aí um crescimento tímido do candidato do atual presidente Jair Bolsonaro, não é, Cadu? Cadu, isso aí já é o resultado das medidas de combate à inflação? Como é que se avalia essa nova pesquisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham pelo Instagram. Apesar da luta do governo para tentar diminuir os impactos da inflação, Karime, com destaque para a redução dos impostos federais e estaduais sobre os combustíveis, a pesquisa Quest apontou um crescimento inexpressivo do presidente Jair Bolsonaro, muito aquém do esperado pela equipe de pré-campanha. Na pesquisa estimulada, Lula tem 45% dos votos, das intenções de voto, e Bolsonaro tem 31%, distância de 14 pontos percentuais. Em relação ao mês passado, Bolsonaro cresceu 2 pontinhos dentro da margem de erro da pesquisa. Esperava-se uma reação mais positiva da população, ainda mais que, segundo as previsões do governo, o preço da gasolina, por exemplo, deve cair R$ 1,55 na bomba. Poderia ter surtido um efeito muito melhor em relação a intenções de voto. Na pesquisa espontânea, Karime, Lula tem 31% e Bolsonaro tem 24%. Diferença aí de 7 pontos percentuais. Alguns analistas políticos avaliam que, diante dos dados dessa pesquisa, Lula teria potencial para vencer as eleições no primeiro turno, mas a gente precisa esperar as próximas pesquisas, porque talvez lá na frente apareçam os resultados das últimas eleições, das últimas ações do governo. Seguindo a Quest, Karime, a Lula tem ampla maioria dos votos dos mais pobres, principalmente das famílias que recebem até 2 salários mínimos. O cenário vai ficando um pouco mais parelho entre as famílias que recebem até 5 salários mínimos e Bolsonaro só consegue ter vantagem entre as famílias que recebem acima de 5 salários mínimos. Por isso, a PEC 1 é tão importante para ele, porque vai distribuir recursos para os mais pobres que não o apoiam nesse momento. Sobre rejeição, Karime, Bolsonaro lidera com 59%. A novidade é o Ciro Gomes. Ele agora tem a segunda maior rejeição, com 55%. Nossa. Lula teve um aumento de rejeição. Pois é, quem diria, né? Né? O Lula teve um aumento de rejeição. Agora ele tem 41%, era 39%. Mas ele segue em terceiro colocado aí. Com relação às regiões do país, a pesquisa aponta que Lula vence em todas. Na região Nordeste, especialmente, ele lidera de braçada, com 59% dos votos. Por isso que Bolsonaro vem aumentando a frequência de visitas e de inauguração de obras públicas. Isso aí já acabou, que a lei não permite mais. Mas isso não rendeu resultados. Na região Norte, Lula tem 48% dos votos e Bolsonaro tem 32%. É uma média, uma diferença de pontos percentuais aí muito parecido em relação à região Nordeste, Centro-Oeste, Sul, enfim. Resumindo, Karime, a pesquisa da Quest mostra que as ações do governo federal ainda não renderam dividendos eleitorais para Bolsonaro. Inclusive, ele segue no mar revolto, agora enfrentando problemas no STF e no Tribunal de Contas da União. No caso do TCU, esse órgão de controle abriu hoje um procedimento para investigar irregularidades na PEC 1, que estabelece um estado de emergência no Brasil para distribuir mais de 42 bilhões de reais para programas sociais, como Auxílio Brasil, Vale Gás, voucher para caminhoneiros, voucher para taxistas, enfim. Essa pauta está sendo apreciada hoje pela Câmara dos Deputados. E por causa dessa investigação do TCU, a oposição na Câmara começou uma obstrução à votação da PEC. A previsão do presidente Arthur Lira era aprovar esse texto amanhã, quinta-feira, mas ele encontrou um embarreiramento
deslocamento muito forte que pode comprometer o andamento da PEC 1 e a entrega para a sanção presidencial. E no STF, Karime, a ministra Carmen Lúcia mandou para a Procuradoria-Geral da República, a PGR de Augusto Aras, se pronunciar sobre as suspeitas de interferência do presidente Bolsonaro nas investigações da Operação Acesso Pago da Polícia Federal, que apurou o esquema de gabinete paralelo no Ministério da Educação. Mais 2 abacaxis aí para serem descascados, Karime. Agora, falando de eleições, está previsto para 23 desse mês o lançamento oficial da campanha do presidente Bolsonaro rumo à reeleição. Ele quer fazer esse evento em São Paulo para tentar ajudar o candidato dele, o ex-ministro Tarcísio Freitas, que está em terceiro nas pesquisas. A missão está bem difícil por lá e a ideia é jogar no tudo ou nada, já que São Paulo é a galinha dos ovos de ouro de Bolsonaro. E está previsto para o dia 21 o lançamento oficial da campanha da chapa Lula-Alckmin. A ideia é fazer esse lançamento durante a convenção da Federação PT, PCdoB, PV, provavelmente em São Paulo. Essa agenda ainda não foi fechada. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, agora há pouco nós estávamos numa entrevista aí com o sociólogo Luiz Antônio e nós falamos aí sobre o caso Bruno e o Dom Phillips e falamos sobre a federalização das investigações. Na prática, como essa medida pode ajudar, Cadu? Carlão, hoje teve reunião no Senado da Comissão Especial que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né? No relatório final da diligência que foi feita na semana passada em Atalaia do Norte e Tabatinga, como disse a Karine, vocês trataram isso na entrevista, o senador Fabiano Contarato, que é o relator dessa diligência, ele sugeriu a federalização das investigações, ou seja, que todas as nuances da investigação sejam apuradas por órgãos federais, não só pela Polícia Federal, mas também pelo Ministério Público Federal e outros órgãos. Essa proposta foi aprovada hoje. A comissão também quer que as investigações sobre o assassinato do funcionário da FUNAI, o Maxiel Pereira, que aconteceu em 2019, sejam anexadas ao inquérito do caso Bruno e Dom Phillips. Hoje, o presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, fez um relato sobre o que os membros dessa comissão viram lá na região do Vale do Javari. Segundo ele, uma completa ausência do Estado que impacta na segurança e também na vida dos povos indígenas. Vamos ouvir o que ele disse. Ficamos particularmente impressionados com as ameaças que existem aos povos indígenas não contactados e aos povos indígenas em geral lá na região do Vale do Javari. E recomendamos um conjunto de providências serem tomadas pelo Ministério da Justiça, pela FUNAI e por várias outras instituições do Estado brasileiro. Nós voltaremos a nos reunir semana que vem para ouvir o senhor Jader Marubo, que é um dos líderes indígenas que tem reportado o conjunto de ameaças que tem ocorrido na região contra os povos indígenas, e ouviremos também os familiares de Dom Phillips, e de Bruno Araújo sobre a sequência das investigações do assassinato de ambos. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Randolfo Rodrigues, que é presidente da comissão especial que investiga os crimes no Vale do Javari. Cadu. Karime, o senador Fabiano Contarato, que é o relator dessa diligência, né, ele falou do domínio de grupos criminosos sobre atividades essenciais nas comunidades do Vale do Javari, como combustíveis, embarcações, mantimentos, ou seja, milícias atuando na região do Vale do Javari. Fatos muito tristes que não estão sendo investigados pela Polícia Federal. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, vamos aí de alerta à saúde, porque a Agência de Vigilância em Saúde, né, ela se posicionou contra o uso dos cigarros eletrônicos. Explica pra gente mais sobre esse assunto, Cadu. Exatamente, Karime, a Anvisa já havia proibido a venda dos cigarros eletrônicos e hoje essa decisão foi mantida, o que fecha o cerco contra a venda e a distribuição de cigarros eletrônicos do Brasil, que chegaram no mercado muito forte com a história de que são inofensivos, de que não viciam, de que não fazem mal à saúde, enfim. Esses cigarros invadiram as baladas de todo o Brasil, Karime, e gera uma preocupação enorme, principalmente entre os pais dos adolescentes
adolescentes que passaram a consumir largamente o cigarro eletrônico. Hoje, a Anvisa discutiu o relatório de um estudo que analisou os impactos dos cigarros eletrônicos sobre a saúde humana. E esses estudos apontam que não há benefício nenhum. Pelo contrário, eles elevam o vício de fumar, além do risco de envenenamento e de explosão dos aparelhos. Imagina, tá fumando um negócio daquele e esse troço explode na sua boca. Agora, detalhe, Karime. Nessa reunião participaram alguns parlamentares, a convite do pessoal da Anvisa, porque a ideia da diretoria da Anvisa é fazer uma adequação nas leis que tratam da venda de cigarros no Brasil e também fazer uma consulta pública, justamente para ratificar a proibição de cigarros eletrônicos no país. Mas aí, para surpresa do pessoal da Anvisa e para surpresa de zero ninguém aqui fora, os parlamentares se posicionaram favoráveis à venda do cigarro eletrônico. Imagina, alegando ser uma decisão do indivíduo ingerir ou não substâncias tóxicas no organismo. Durma com essa, né? Durma com essa. Boa. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 18 horas. Agora são 6h41. Você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere. Sobe para 3 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 86%. Olha, dispara o número de casos positivos de Covid-19 no Amazonas. O Amazonas registrou nesta terça-feira o diagnóstico de exatos 836 casos de Covid-19, além de uma morte. Deste total de 651 casos, são apenas em Manaus, enquanto os demais foram registrados no interior do estado. Karime. E vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Após Manaus registrar uma alta de casos de Covid-19, a Prefeitura vai reativar o sistema drive-thru de vacinação contra a doença. A medida foi anunciada na manhã de hoje pelo prefeito da capital, Davi Almeida. Começa nesta quinta-feira e vai até o sábado a mega ação para intensificar a vacinação, onde também serão ampliadas as quantidades de postos de imunização e o horário de funcionamento dos locais vai até às 10 da noite. Além disso, a vacinação drive-thru no Sambódromo foi retomada. Nós dependemos única e exclusivamente da população de Manaus para que possa aderir a essa campanha, para que nós possamos imunizar toda a população. Os casos aumentaram significativamente, por isso essa ação da Prefeitura, nós não queremos chegar a esse ponto. E para isso nós contamos com a participação de toda a população de Manaus para que possa participar, que visite os nossos pontos de vacinação, mais de 80 pontos de vacinação. Vamos abrir o drive-thru, vamos estar com um horário estendido, então eu acredito que a população deva atender a nosso chamado para que nós não possamos ter medidas restritivas. Nos últimos dias, Manaus vem registrando uma alta de casos e internações em decorrência da doença. O aumento impulsionou uma procura pela vacinação aqui na cidade. No dia 1º de julho, o município registrou a aplicação de 16.500 doses dos imunizantes, maior número desde o dia 14 de janeiro, quando foram imunizadas 20.700 pessoas. Em todo o estado, o cenário é o mesmo. O Amazonas teve uma alta de mais de 500% no número de casos da doença no final do mês de junho. O aumento fez com que o Amazonas saísse da fase verde e retornasse para a fase amarela. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, este aumento já era esperado diante da evolução do novo coronavírus e suas mutações mais contagiosas descendentes da variante Ômicron e os amplos e precoces relaxamentos das autoridades pela população como um todo também, além do enorme número de pessoas sem vacina ou com esquema vacinal incompleto. Erra mais uma vez o governo do estado
Estado do Amazonas ao flexibilizar precoce e equivocadamente o uso de máscaras. As prefeituras erraram, ao praticamente abandonarem a vigilância epidemiológica, rastreamento de contatos, testagem na população, relaxaram, a população também contribuiu bastante nesse relaxamento, não só das medidas que visam conter a circulação do novo coronavírus, como participação em festa junina, festival do boi e outros tipos de aglomeração que se tornaram cada vez mais frequentes. Para o cientista do Instituto de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, os números acendem um alerta. Ele destaca que o Estado precisa voltar a impor o uso obrigatório de máscaras de proteção para evitar que o cenário se torne ainda mais preocupante. O uso de máscaras nunca poderia ter deixado de ser obrigatório no Estado do Amazonas. A segunda questão é tirar o Brasil do estado de emergência e declarar o fim da pandemia. A pandemia nunca acabou. Os números de internações e óbitos para o Amazonas sempre estiveram subestimados em mais de 8 vezes. Isso foi visto em janeiro, na terceira onda. Ou seja, foi passada uma mentira para a população que a pandemia tinha acabado, justamente por finalidades políticas, o que agora resultou nesse aumento de caso exponencial. É preocupante, as autoridades públicas mentiram para a população e, mais uma vez, a população do Amazonas se encontra em risco por negligência das autoridades públicas. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, 836 novos casos de Covid foram confirmados, totalizando 587.311 casos da doença e um registro de morte nas últimas 24 horas, totalizando 14.179 óbitos pela Covid-19 no estado desde o início da pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 47 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, menina. Então, o sucesso da visita do pré-candidato Amazonino Mendes em Itacoatiara foi tanto que até incomodou. Parece que os aplausos e o carinho espontâneo da população com o candidato causou até raiva. Amazonino foi alvo de vários ataques nas redes sociais de portais com fake news. Ele comentou essa situação, Artemisa, boa noite. Comentou sim. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, a Amazônia tem incomodado bastante, Tanto que essa semana já foram vários ataques. Um dos motivos é porque por onde o ex-governador Amazonino Mendes tem passado, seja na capital ou no interior, ele tem recebido o carinho espontâneo, como você disse, do povo amazonense. Tanto que uma multidão foi para as ruas de Itacoatiara, a 175 quilômetros em linha reta de Manaus, recebê-lo, como nós mostramos ontem, terça-feira, aqui no programa 18 horas. E aí começaram várias fake news em portais e nas redes sociais. E por que ele estaria incomodando Karime, Carlão e ouvintes? Além do sucesso em Itacoatiara, Amazonino vem liderando todas as pesquisas para o governo do estado. E mesmo com os ataques, ele continua ganhando esse espaço com a população. Aqueles que já o acompanham, durante toda a vida pública dele, e também vem ganhando espaço com novos admiradores. E durante a homenagem na Câmara Municipal de Itacoatiara, onde a Amazonino recebeu a honraria como cidadão itacoatiarense, ele mandou um recado aos adversários. Vamos acompanhar. Meus adversários tentam me denegrir quando eles tentam me insultar, chamando de breve. Eles estão me tornando esse velho da alegria é alguém abençoado por Deus. O mundo precisa dos velhos. Não é para jogar no lixo.
maneira possível. Então eu respiro, e sou revolucionário. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Amazonino Mendes, recado direto, disse ainda que nunca governou, nunca comandou o estado com as pernas, mas sim com a cabeça. E durante o discurso dele, durante a homenagem, ele falou de forma calorosa com a população de Itacoatiara. Vamos ouvi-lo novamente. Que as minhas primeiras palavras sejam para dizer eu te amo, Itacoatiara. Você está ouvindo 18 horas. Essas foram as palavras. Vocês viram que Amazonino Mendes foi bastante aplaudido ali na Câmara Municipal de Itacoatiara, e ali ele demonstrou todo o amor dele, então, aos itacoatiarenses. Karime e Carlão. Ok, Arte, olha só, segundo a Prefeitura de Manaus, o programa Asfalta Manaus, que prevê beneficiar 10 mil ruas, já completou os serviços em 1.000 ruas, dessas 10 mil. Mas o problema é que até agora a Prefeitura não deu as informações sobre quais ruas foram essas, Artemisa. Tem informação sobre essas ruas? Pois é, Carlão, até o momento não exatamente as informações completas. 3 requerimentos já foram entregues por 3 vereadores. Um deles, Rodrigo Guedes, do Republicanos, Amon Mandel, do Cidadania, e também Raif Matos, do DC. Bom, mas toda vez que um vereador entrega um requerimento, esse requerimento precisa passar por aprovação na Câmara Municipal de Manaus, no plenário da Câmara. Bom, e os 3 requerimentos não foram aprovados. E não consta também nenhuma informação no portal da transparência da Prefeitura e do Governo do Amazonas. O programa Asfalta Manaus é um convênio, 150 milhões de dinheiro público entre governo e prefeitura. 100 milhões do governo do estado do Amazonas e 50 milhões da Prefeitura Municipal de Manaus. Mas por que até agora não foram repassadas as informações das 1.000 ruas que foram asfaltadas? Isso que o vereador Rodrigo Guedes quer saber. Vamos ouvi-lo. Por que os vereadores da base aliada do prefeito derrubaram 3 requerimentos que lhes solicitam nada mais, nada menos do que informações sobre quais ruas serão asfaltadas, quais ruas já foram asfaltadas? A gente cresceu ouvindo de que quem não deve não teme. Então, para esconder essas informações, para o prefeito determinar que a base vote, isso daí com certeza aconteceu, contra os requerimentos, é porque realmente tem coisa suspeita, no mínimo, para não dizer maquiagem com os números e falsa propaganda enganosa. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes, e para o deputado Wilker Barreto, do Cidadania, que também ingressou com um requerimento solicitando aí informações do governo do estado do Amazonas e também da Prefeitura de Manaus para que prestem essas contas. Bom, ele disse que o programa Asfalta Manaus é uma caixa preta. Vamos ouvi-lo. Eu tive praticamente que ameaçar ao GPE de entrar com habeas data, ou seja, exaurido o prazo da Lei Federal de Acesso à Informação, um convênio já repassado de 150 milhões de reais, não ter uma rua publicada no portal da transparência. O projeto básico do Asfalta Manaus é um gracejo. Ele cita o bairro, por exemplo, Cidade de Deus, mas não diz quais são as ruas que serão asfaltadas. Você está ouvindo 18 horas. O deputado Wilker Barreto recebeu uma lista do governo do estado, constando 803 ruas, 20% de defasagem. Vamos ouvi-lo novamente. Eu vou agora com a minha equipe me debruçar
sobre essas 803 ruas, que não são 1.000, ou seja, já tem aí 20% de erro, 200 ruas não é pouca coisa, e eu vou mandar a minha equipe fazer uma amostragem se essas ruas realmente foram asfaltadas. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos novamente o deputado Wilker Barreto, do Cidadania. Bom, Karime, Carlão e ouvintes, agora tudo é assim, né? Escondido, nada mais é transparente. E se não fosse a imprensa e a oposição, eu não sei o que seria nesse momento. Karime, Carlão. Artemisa, inclusive essa matéria também, a gente já tem falado aqui, o Wilker Barreto foi personagem também de uma matéria ontem aqui no programa, cobrando exatamente a transparência da lista dessas ruas, afinal de contas não é pouco dinheiro, né? Obrigada pelas informações. Isso mesmo, Karime. E depois dessa matéria, justamente ele recebeu a lista do governo do estado do Amazonas. Pronto, olha aí. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Sobe para 3 o número de casos suspeitos de varíola dos macacos no Amazonas. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, as duas novas pacientes são mulheres, com 26 e outra com 31 anos. Mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Subiu para 3 o número de casos suspeitos da varíola dos macacos, a monkeypox, no Amazonas. Os 2 últimos casos registrados nesta terça-feira estão sendo monitorados pelo CIEVES, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. As duas novas pacientes são mulheres com idade entre 26 e 31 anos. Sem relação uma com a outra, elas apresentaram sintomas semelhantes, como dor no corpo, febre, fotossensibilidade, dor de garganta e pústulas. As duas mulheres estão bem e com o isolamento sendo cumprido, como explica a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim. Dor de cabeça, dores musculares, uma fadiga enorme que dá dores nas costas também, os gânglios linfáticos inchados, isso é importante, que são aquelas ínguas, as famosas ínguas que a gente conhece. Assim, pegou na garganta, sentiu uns carocinhos, é um diferencial para a questão, porque ela se parece com outras doenças, então isso é um diagnóstico diferencial, um sintoma que tem que ser observado pelos profissionais de saúde, calafrios e aquela questão da exaustão. Realmente começa assim, e aí lá pelo 4º, 5º dia começa a aparecer manchas, que a gente chama de máculas, aí evolui para pápulas, que ela é mais ainda, é como se fossem manchinhas, né? Aí essas manchinhas vão evoluindo para vesículas e depois para pústulas, que é o que a gente chama das bolhas que tem o pus dentro. A recomendação é que, ao apresentar os sintomas, o paciente procure uma unidade de saúde e mantenha o isolamento. O Estado segue em alerta e monitorando a evolução dos pacientes e também os seus contatos. Na última sexta-feira, os órgãos de saúde do Amazonas divulgaram o primeiro caso suspeito de varíola dos macacos. Hoje, por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que o paciente já apresenta melhoras. O órgão disse que as lesões no corpo do homem já estão em processo de cicatrização. Ainda não há resultado conclusivo para a doença e todos os casos seguem sendo investigados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a atualização dessa informação a gente acaba de receber, porque esses 2 casos que estavam sendo investigados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Manaus, da Secretaria Municipal de Saúde, não preenchem a definição de caso suspeito para a varíola dos macacos do Ministério da Saúde. Com isso, as autoridades de saúde seguem monitorando apenas um caso suspeito da doença. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as pacientes que a gente falou na matéria de 26 e 31 anos, que eram consideradas suspeitas, elas apresentavam os sintomas, mas, como eu disse, a nota não preenche a definição de caso suspeito para a varíola dos macacos. Com isso, o paciente segue sendo apenas um homem que segue suspeito, né, de ter a varíola dos macacos e segue aí em investigação. Mix. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, reuniu-se segunda-feira com dirigentes e instituições de ensino superior em Manaus. A reunião foi para incentivar a cooperação e a participação dos estudantes no processo eleitoral. Jorge Lins disse que é de grande importância para as eleições contar com a qualidade dos alunos universitários. Ele relatou a sua experiência como juiz eleitoral na época da contagem manual de votos, que durava dias, sempre cercada de desconfiança. O que, segundo ele, mudou radicalmente a partir das eleições eletrônicas, onde, disse, o processo é rápido e reconhecido como extremamente confiável. E é isso o que todos esperam, que a eleição reflita exatamente o desejo dos eleitores. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.